Muito boa tarde a todos. O meu nome é Helder Martins. Bem-vindos a mais um webinar organizado pela Televez. Desta vez, portanto, relativamente àquilo que é o ITCAL, portanto, a adaptação desta ferramenta ao ITED 4. Um agradecimento a todos os parceiros que contribuíram para a divulgação deste evento, em especial aos armazenistas de material elétrico, portanto, às entidades de formação e a todos que, de uma forma ou de outra, acabaram por contribuir para que este evento fosse possível. O modelo desta ação, portanto, será muito idêntico às ações anteriores. Portanto, pelo elevado número de participantes, terão a possibilidade de colocar as vossas questões através do chat que responderemos ao final. Espero que se encontrem bem de saúde e que este evento seja do vosso agrado. A Televez, portanto, dispensa grandes apresentações, uma marca em que o cunho principal é fabricar equipamentos para as redes de telecomunicações, que são conhecidos os seus equipamentos por esse mundo fora. Portanto, temos mais de 10 filiais internacionais, estamos presentes em mais de 100 países, portanto, em mercados diferentes. Controlamos o produto desde a sua concepção, desde o desenho, injeção plástica, o Zamac, placa de circuito impresso, a assemblagem do produto. Portanto, temos vindo a inovar e temos projetos desenvolvidos nas áreas das IoTs, que apresentamos recentemente soluções de mobiliário urbano inteligente, carregamento elétrico para zonas urbanas. Portanto, isto é a Televez, é o nosso dia-a-dia, é a tecnologia que nos une, e com isto, portanto, apresento-vos aquilo que são os novos desafios do ITED 4, portanto, aquilo que é a ferramenta de cálculo. Esta ferramenta de cálculo tem por base aquilo que conhecem, portanto, da ferramenta, portanto, já existente. Esta ferramenta existente, que é o ITCAL, portanto, permite-nos, de certa forma, adaptá-lo para que consigam fazer projetos ITED 4 com este software. Antes de entrarmos propriamente no software, veremos aquilo que são as exigências, portanto, deste novo manual ITED 4. As 4 frequências mantêm-se, portanto, os 47 MHz, os 862, nas 2 frequências mais baixas dedicadas ao terrestre, e depois os 950 MHz e os 2150 naquilo que é o satélite. Temos, efetivamente, uma forma de calcular diferente. Esta forma de calcular começa pelo cálculo das atenuações das ligações permanentes, portanto, que não é nada mais do que o cálculo das atenuações dos cabos, em que tem a particularidade na rede individual de termos de adicionar, portanto, a contribuição da atenuação da tomada terminal, portanto, da tomada de cabo coaxial. Os valores limites naquilo que é a nossa rede às 2 primeiras frequências são os 13.8 dB e os 23.4 dB, portanto, nas 2 frequências seguintes, portanto, dedicadas ao satélite. Depois temos aqui um elemento novo, que é o slope. Portanto, nós tínhamos o tilt, agora temos um slope, se calhar uma terminologia mais correta. Portanto, nós temos um slope que é uma diferença de atenuações entre frequências, que depois será corrigido pelo tilt nos amplificadores. Portanto, aquilo que são as 2 frequências mais baixas, quer na parte individual, quer na parte coletiva, o limite são 10.8 dB. Naquilo que são as 2 frequências de satélite, falamos num limite máximo de 8.4 dB. Depois disto, e tendo estes resultados
calculamos as atenuações das ligações, não é mais do que somar os repartidores ou os derivadores às atenuações das ligações permanentes. Aqui determinamos todas as tomadas mais F e menos F, portanto, de todas as frações. Altera aqui um bocadinho relativamente àquilo que era o ITER 3 anterior. Portanto, temos uma mais F e uma menos F por fração, que as temos de identificar quer na rede de CATD, quer na rede de MATB. E, por fim, portanto, também aqui na parte coletiva, portanto, aquilo que é a nossa ligação, determinando a mais F e a menos F, ou seja, a melhor tomada de toda a instalação e a pior tomada de toda a instalação. Portanto, a mais favorável e a menos favorável. Com base nestes resultados, para aquilo que é o cálculo do SMATD, determinamos a atenuação, portanto, que é da cabeça de rede até às nossas tomadas terminais, portanto, chegando aqui com a informação, portanto, da mais F e da menos F. Calculamos o nível da cabeça de rede e os níveis das nossas tomadas terminais. Portanto, que tem um mínimo e um máximo admissível. O cabo coaxial, portanto, tem aqui uma importante função que é transportar os nossos sinais. Não temos limitação naquilo que é o comprimento do cabo máximo, mas essa limitação estará imposta por atenuação. Portanto, pelos valores dos 13,8 ou dos 8,4, dos 23,4, portanto, qualquer um destes critérios, portanto, o que não cumprir primeiro, encontramos o limite dos cabos. E desta forma, portanto, vocês com os cabos coaxiais, talvez conseguem chegar mais longe. O TR 165 permite-nos fazer um comprimento máximo de 118 metros. O T200 Plus, um cabo livre de halogéneos, 88 metros, portanto, um cabo totalmente em cobre, quer condutor central, quer a malha. O T100 Plus, o cabo mais conhecido do mercado, 83 metros, portanto temos este cabo disponível em livre de halogéneos, ECA branco, portanto para edifícios que não recebem público, e depois o cabo posterior, o FCH. O T100, 79 metros, e o nosso pior cabo, o CXT, e digo pior cabo comparativamente a estes cabos todos, mas o nosso pior cabo CXT faz 75 metros de comprimento na nossa rede coletiva. A rede individual é algo semelhante para o cálculo das atenuações das ligações permanentes, no entanto, temos a isto de subtrair a atenuação da tomada. Portanto, aqui no 213002 fazemos 81 metros com o T200, portanto fazíamos 88 na parte coletiva, com a atenuação da tomada só fazemos 81. O T100 Plus 76 metros, o T100 73 e o nosso CXT 60 metros. O TR 165 não tenho aqui identificado o comprimento máximo. Estando a falar de uma rede individual, necessitamos de fazer a ligação desse cabo coaxial a uma tomada e, portanto, não nos é permitido um cabo de 11 mm de espessura com um condutor central com um diâmetro significativo, o próprio manuseamento dos raios de curvatura, portanto, nunca iríamos cumprir os raios de curvatura exigidos numa caixa de aparelhagem. Portanto, com isto, este software que já o lançamos, julgo que há sensivelmente 2 anos, portanto, dedicado na altura ao ITER 3 e ao ITUR 2, está disponível para descarga gratuita em dimserver.center, que o podem descarregar, mas mais à frente exemplifico-vos como podem fazer. É um software que nos permite tanto fazer o desenho de todas as tecnologias, tanto o MATB, o CATB, a fibra óptica, o par de cobre,
obtermos os resultados, portanto, as verificações, aquilo que são os cálculos, e depois, portanto, o mapa de medições e orçamento separado por tecnologia. A exportação daquilo que são as peças escritas, os resultados de cálculos, materiais, o orçamento, portanto, desde um PDF ou uma ferramenta editável, portanto, aqui um Word, por exemplo, podemos, portanto, exportar isto para vários formatos diferentes. Os desenhos também permitem-nos aqui a exportação para vários formatos, evidentemente e normalmente, portanto, utilizamos aqui o AutoCAD, o CAD, aliás, o formato DWG para exportarmos isto e adicionarmos às restantes peças desenhadas que temos. Este software tem uma grande vantagem, que é podermos introduzir um label, uma etiqueta, em qualquer um dos dispositivos. Desta forma, e facilmente conseguimos identificar os pisos, os ATIs, as tomadas, numerá-las da forma sequencial que, por exemplo, o ITED nos indica, portanto, o C01, C02, as tomadas que são as ZAPs, portanto, permite-me identificar tudo isto de uma forma fácil e que depois eu consiga quadrar isto, portanto, com o que é os resultados dos meus cálculos. O cálculo e todos os pontos de projeto, portanto, eu consigo fazer a análise, qual é a atenuação nesse ponto e qual é a potência de sinal. Portanto, através destes 4 ícones, eu, a partir do momento que altero alguma coisa no meu desenho, atualizo os resultados, através do primeiro ícone. Para os consultar, portanto, tenho que ter o segundo ícone, que vocês veem à vossa esquerda, ativo. O software tem uma particularidade muito interessante em que faz o cálculo automático da vossa cabeça de rede. Portanto, com base naquilo que é a vossa tomada menos F, indicam que valor pretendem na vossa tomada menos F, o programa faz o cálculo da cabeça de rede, portanto, da potência que essa cabeça de rede terá de estar para garantir a potência definida na tomada menos F e automaticamente faz o cálculo de todas as restantes tomadas da vossa instalação. O quarto ícone, portanto, permite-nos mostrar ou ocultar o resultado, portanto, desses valores. Este software tem um conjunto de 11 ferramentas diferentes, portanto, desde um copiar, um apagar, um mover, um rodar, um igualar, que é bastante interessante, portanto, nós podemos definir, por exemplo, um determinado cabo coaxial para a nossa instalação. Chegamos quase ao final, damos-nos conta que esse cabo coaxial, substituído por um de melhores prestações, por exemplo, eliminamos etapas da amplificação, ou a instalação necessita de um cabo coaxial, portanto, que tenha um CPR DCA, portanto, para zonas que recebem público e inadvertidamente não o fizemos inicialmente. Portanto, com esta ferramenta nós conseguimos substituir, no fundo, a formatação desse cabo, dessa tomada, desse repartidor, sem termos de alterar, portanto, cabo a cabo de uma forma manual. Portanto, podemos fazê-lo, esta alteração toda de uma só vez. As simetrias, copiar ou mover, portanto, neste exemplo que temos aqui, eu tenho um ATI, portanto, com as tomadas viradas para o lado esquerdo e facilmente conseguiria passá-las para o lado direito com uma única função, portanto, mantendo o critério das legendas direitas. A transformação geométrica é uma ferramenta bastante interessante, permite-nos alterar, por exemplo, o que é a dimensão dos nossos equipamentos, permite-nos reposicionar legendas, permite-nos redefinir a posição dos cabos coaxiais
e a última ferramenta, portanto, aquilo que é aumentar, reduzir o tamanho de um grupo de equipamentos ou de um só. A particularidade deste software, portanto, sempre que queremos fazer alguma coisa, desde um copiar, um apagar, temos de utilizar uma ferramenta. Eu vou buscar, por exemplo, aqui o copiar, portanto, pico com o botão esquerdo, no fim volto a picar com o botão esquerdo, com o botão esquerdo reposiciono o meu grupo de equipamentos para este ponto esquerdo, portanto, com o botão direito anulo aquilo que é, anulo não, confirmo aquilo que é, neste caso, este copiar deste grupo de elementos. Portanto, e todas estas funções que vocês veem aqui, o princípio de funcionamento é sempre o mesmo. Portanto, botão esquerdo, clicamos uma vez, selecionamos sobre o grupo de equipamentos que queremos selecionar, voltamos a picar outra vez, com o botão direito reposicionamos, portanto, e anulamos depois a função com o botão direito. A cabeça de rede, portanto, tem o tal ajuste automático que eu vos referi. Basicamente, o programa o que faz é nós definirmos uma determinada potência, um determinado nível de sinal mínimo para a pior tomada. Está a 55 por defeito, podem-no alterar se assim o entenderem. E a partir daqui ele faz o cálculo de toda a nossa instalação. O assistente automático SMATV vem-nos facilitar muito, portanto faz o desenho, acaba por substituir, portanto, aqui o projetista naquilo que é o desenho da nossa rede do MATV, com a facilidade de nós definirmos quais são as colunas montantes, que pisos temos, que frações temos nesses pisos e que tomadas temos nessas frações. Portanto, nós definimos colunas montantes, definimos pisos, definimos fogos ou frações, tomadas. Depois desta cópia, permite-nos sempre editar, copiar ou apagar colunas montantes, a mesma coisa em pisos, em fogos e em tomadas. Pode ser mais fácil com um exemplo, portanto, eu aqui neste mais defino aqui um novo esquema de princípio, neste caso SMATV, escolho aquilo que é a minha folha, concordo, portanto, com a aceitação de querer aqui o assistente a funcionar, na caracterização adiciono aquilo que são as 4 frequências do ITEV, portanto, 47, 862, 950 e 2150. Portanto, aqui nas duas últimas escolho um sinal de satélite, porque é um sinal de satélite que teremos. Seguinte, aqui defino o equipamento por defeito que o programa utiliza, coluna montante, pisos. Piso superior, piso 3. Dentro do piso 3 tenho uma fração G. Nesta fração G, coloco tomadas. As descrições das tomadas, portanto, por sala, cozinha, ou o que seja, ou por numeração, como estão a ver aqui. Portanto, a C03 faz parte da minha SAP, a C04 também. Temos aqui uma C05, portanto, aqui uma tomada, uma quinta e uma sexta tomada, e depois insiro distâncias. 7 metros, 8 metros, a ZAP, portanto, terá duas tomadas com sensivelmente a mesma distância, dos 12, e está feito. Duplico a minha fração G para a minha fração H, a distância da coluna montante pode ser diferente, eu edito, as tomadas podem não ser bem as mesmas, eu posso eliminar, acrescentar tomadas e editar, mas, portanto, parte do trabalho está feito. Duplico o meu piso 3 para piso 2, altero o nome, a descrição desses dois pisos, portanto, para depois os identificar claramente, a minha fração F e a minha fração E. Volto a duplicar para um piso 1. Aqui, na minha fração F, portanto, coloco aqui uma fração C e uma fração D. Portanto, nós aqui caracterizamos aquilo que é a nossa instalação,
Em termos de distâncias, portanto, esta vantagem de podermos duplicar as tomadas acelera-nos bastante o processo daquilo que é o nosso esquema. Cá em baixo temos, por exemplo, 2 ou 3 lojas comerciais. Em vez de termos 6 tomadas, por exemplo, temos só uma ZAP, que é obrigatória em todas as tomadas, em todos os fogos. Eu aqui, portanto, coloco aqui uma C01 com 8 metros de distância e a segunda tomada da ZAP, portanto, com essa mesma distância. Aqui posso aproveitar a tomada que tinha, ou o fogo que tinha, ou elimino e duplico a minha fração A para uma fração B, porque é mais parecida e, portanto, faço menos coisas, portanto, tenho o trabalho já adiantado. Depois de ter, portanto, estes 4 pisos construídos, faço terminar e o programa gera-me automaticamente aquilo que é o meu esquema. Depois disto, ajuste automático. Depois deste ajuste automático, 55 na tomada menos F, e temos os cálculos de SMATV feitos, ou seja, níveis na cabeça de rede e níveis em todas as tomadas. Portanto, o assistente acaba por ser uma grande vantagem e depois serve-nos de trampolim, digamos assim, para facilmente duplicarmos esta rede SMATV e efetuarmos o CATV. Este software também vos apresenta naquilo que são os cálculos, o comportamento da vossa rede, ou seja, o comportamento da tomada menos F e da mais F. Portanto, todas as outras tomadas da instalação estarão ali pelo meio e aquilo que é o comportamento da nossa cabeça da rede. Portanto, a zona de funcionamento da nossa instalação MATV. O software tal qual está, portanto, se fizerem o download em beamserver.center, as verificações estão de acordo com o ITEP3, portanto, é aquilo que vocês veem aqui. CATV, os 18 TBs que tínhamos de limite da anterior edição, aliás, que ainda é válida até 31 de julho, em termos de projeto, os 26 DBs, e, portanto, as regras agora para o ITEP4 são efetivamente diferentes. Portanto, os valores de atenuação de limites são diferentes, os limites de comprimento de cabo deixam de existir, portanto, temos aqui algumas alterações e veremos, portanto, como é que o projetista passará com o mesmo software, portanto, de um ITEP3 para um ITEP4. Na versão anterior temos aqui um exemplo, por exemplo, tínhamos aqui um comprimento de cabo de 24 metros do lado direito que, portanto, era inferior aos 96 metros obrigatórios, portanto, por isso cumpria. Portanto, tínhamos aqui uma série de valores. Nesta nova versão, temos aqui já as coisas parametrizadas para ITEP4. Se repararem, portanto, temos aí um comprimento de cabo de 120 metros e não é por aí pelo comprimento em si que temos um erro pela atenuação da parte coletiva, temos 20.1 dBs e o limite são os 13.8 que vimos há bocadinho. Temos um slope e aqui o software, a descrição ainda aparece tilt, portanto, depois será algo que corrigiremos mais à frente. Portanto, ultrapassamos esse valor também e na parte satélite, portanto, quer em termos de slope, quer em termos de atenuação, também superamos esses valores. Portanto, temos aqui à esquerda, em baixo, quando não cumpre e em cima, portanto, quando os valores de slope e atenuação cumprem com os valores da atenuação da ligação permanente. A apresentação dos resultados são desta forma, portanto, vocês do lado esquerdo têm aqui o índice daquilo que é a exportação. No ponto 5 temos a exportação daquilo que são as redes HFC, que falarei mais à frente nelas.
como base, portanto, aquilo que são os ALPs, atenuações das ligações permanentes. Estas atenuações das ligações permanentes, portanto, não levam o repartidor. Na exportação, portanto, o software informa-nos aqui de um tilt, portanto, é um slope, temos de ter esse cuidado por enquanto. E temos aqui, neste exemplo, portanto, a fração A, B, D, E, G, H, J e K, se são iguais, poderemos colocar isto na mesma tabela e, portanto, se os apartamentos são efetivamente iguais, se calhar poderá não fazer sentido andarmos a duplicar esta informação naquilo que é o projeto. As atenuações das ligações, portanto, temos a informação das tomadas respectivas e da atenuação da ligação, portanto, que é a atenuação da ligação permanente com a contribuição dos repartidores ou derivadores. E depois, portanto, a potência de sinal daquilo que é a cabeça de rede, portanto, os níveis, e os níveis também das tomadas de cabo coaxial. Forneceremos, portanto, posteriormente, depois desta ação, exemplos, portanto, exemplos de cálculos daquilo que são, daquilo que é o cabo coaxial, portanto, desde uma moradia, desde um edifício residencial coletivo ou misto, exemplos com par de cobre, com fibra óptica, com cabeças de rede, portanto, aquilo que é o desenho, o esquema das antenas e dos bastidores, portanto, o programa também o permite fazer, as redes HFC, portanto, que também podemos fazer através deste software. Portanto, desde uma instalação de maior dimensão a algo de uma dimensão mais pequena, que é o caso de uma moradia, como podem ver aqui à vossa direita. Estas verificações que temos de incluir no programa, vocês podem-nas evitar, se sentirem confortáveis para isso, ou poderemos fazer-vos chegar, e vamos fazer-vos chegar, portanto, dois ficheiros que os importam através deste ícone que aqui está. Portanto, selecionam estes dois ficheiros e, a partir daqui, podem fazer os projetos de acordo com o ITED 4. A grande vantagem disto e deste software é que, por exemplo, podem manter aquilo que eram as verificações do ITED 3 anterior, que dizia ITED e até o podemos identificar como tal, porque poderão fazer projetos ITED 3 e ITED 4 com o mesmo software, portanto, isto até 31 de julho. E, portanto, as verificações podem coabitar perfeitamente no mesmo software, portanto, verificações diferentes. Na rede coletiva, vamos ver que é que temos definido nas verificações. Portanto, é o limite dos 13.8 dos 23.4 dBs, o slope, que é aqui identificado como tilt dos valores impostos pelo ITED, o comprimento do cabo, eu tenho aqui os máximos, mas não tenho isto ativo, porque a limitação está na atenuação. Portanto, isto no que é a parte coletiva, e aqui veremos aquilo que é na parte individual, portanto, que é o fecheirozinho que diz ITED 4, coaxial, tomada. Aqui a atenuação, temos os mesmos valores, mas na parte individual, os tilts, os slopes, aliás, respectivos, portanto, e com estes dois fecheiros fazemos as verificações que são necessárias. Um pouquinho mais, com mais calma para perceberem isto. Portanto, no nosso fecheiro ITED 4 coaxial ATI temos os limites de atenuação validados. Portanto, naquilo que é as duas frequências mais baixas e as duas frequências mais altas, 13.8 e 23.4, respectivamente. As tomadas, eu não tenho aqui nada ativo, porque as tomadas estarão nas redes individuais.
O programa tem aqui a particularidade de me medir aquilo que é a relação portador-ruído. Nós facilmente, por exemplo, naquilo que é uma folha Excel, e colocando amplificação, temos de ter esse cuidado, portanto, em que os valores que entram no amplificador de linha, se ele existir, que esse sinal, portanto, já não esteja demasiado débil, portanto, e desta forma o programa verifica-nos esse aspecto. O slope, 10.8 e 8.4 na parte terrestre e satélite, respectivamente, e comprimentos dos cabos, portanto, não temos aqui nada ativo, porque esta imposição neste ITED4, portanto, não temos limites de cabos, que eram os 96 metros que se devem recordar do ITED3. Portanto, basicamente precisamos só de editar na tabela das atenuações e aqui os slopes. Naquilo que é a minha rede individual, na tomada, eu ativo, portanto, os 13.8 e os 23.4 como limite, CATV e SCATV, satélite. Coloco os 45 e os 74 dBs microvolt como limite para a margem, portanto, das minhas tomadas, portanto, não podem estar fora desta gama de valores, em termos de nível de sinal. Defino aqui que a minha C sobre N não pode baixar a nenhum ponto da instalação estes níveis para não pôr em causa aquilo que é o comprimento da instalação. Isto é importante para instalações com alguma dimensão. E depois a rede individual, portanto, aquilo que é o CATV e aliás, as duas frequências mais baixas e as duas frequências mais altas. Comprimentos de cabo, portanto, voltamos a não ativar absolutamente nada. Portanto, estes fecheiros que estão aqui podem ser editados por vocês ou podemos fornecê-los no final desta ação, portanto, poderão receber um e-mail com esta informação. Com esta informação também disponibilizamos aqui uma série de exemplos, portanto, aquilo que é uma cabeça de rede, e aquilo que são exemplos de moradias, ou seja, que são fogos individuais de 4, de 8, de 12 saídas, portanto, depois como um exemplo daquilo que é o par de cobre e aquilo que é a fibra óptica. Neste exemplo temos uma antena elipse, uma antena DFM, portanto, suportadas numa torre, e depois uma central AVAN-X. O programa gera-nos também o que é a legenda de uma forma totalmente automática. Com estes exemplos, a grande vantagem que vocês têm, portanto, aqui é a única coisa que precisam para uma moradia, ALPs e ALs, basta-vos alterar valores. Portanto, alteram valores, atualizam resultados e têm os cálculos feitos para aquilo que é uma moradia. Portanto, os ALPs, se repararem, portanto, não temos nenhum repartidor ligado, nas atenuações das ligações temos os repartidores e é onde vamos também buscar aquilo que são os níveis das cabeças de rede e das tomadas. Um exemplo daquilo que é o par de cobre e aquilo que é a fibra óptica, normalmente para a ZAP, que podem também aproveitar estas redes para aquilo que são os vossos projetos. Soluções de 19 polegadas, portanto, em que temos um conjunto de derivadores através dos painéis multi-ATI que vocês conhecem, portanto, atenuações das ligações permanentes, os níveis das cabeças de rede, aqui no ALP, portanto, com os valores necessários para o efeito, portanto, aquilo que é a atenuação da ligação permanente, e depois temos as atenuações das ligações, portanto, que é neste esquema que eu tenho aqui mais abaixo. Temos aqui um conjunto de 3 derivadores para distribuírem o sinal para estas 12 tomadas. Portanto, temos potência e temos as atenuações das ligações necessárias também, respectivas, que necessitamos, portanto, para aquilo que é o nosso projeto. Pegando
Num exemplo destes, nós podemos perfeitamente chegar aqui a este painel, temos 12 saídas, eu passo para 8 saídas. Portanto, estas 8 saídas eu elimino 4 das minhas tomadas que tinha no exemplo que depois receberão. Atualizo aqui o que são as distâncias de cabo coaxial. Portanto, eu tenho que fazer isto no esquema das atenuações das ligações e das ligações permanentes. Eu aqui volto a eliminar, portanto, aquilo que são as minhas 4 tomadas. Altero a distância do cabo coaxial, aceitar, vou recalcular, portanto, atualizo os resultados, 55 na pior tomada e, portanto, eu tenho ali um alerta porque esqueci-me de passar as 12 saídas para 8, portanto, atualizo novamente os resultados e, portanto, tenho os cálculos daquilo que é a minha instalação de 8 tomadas. Portanto, de uma forma fácil, rápida e eficiente. Portanto, podemos pegar em exemplos que já os temos feito ou que já alguém nos fez e atualizar esses valores. Tenho aqui um outro exemplo, aquilo que é a alteração de um cabo coaxial. Portanto, eu pego aqui em 35 metros de um cabo que passa a ser 81 metros. Portanto, tenho aqui um cabo coaxial com uma distância maior. Atualizo os resultados. Ao atualizar resultados, portanto, tenho aqui um erro. Consulto resultados. Aqui tenho tudo ok. No entanto, a minha atenuação da ligação permanente ultrapassa o que são os 13,8 dBs. O que é que eu poderei fazer? Ver se tenho um cabo coaxial com melhores características que me verifique isso. Através daquela ferramenta do igualar, eu coloco todos os cabos coaxiais com a mesma referência, atualizo os resultados, vou confirmar, neste caso, portanto, estou no limite, que são os 13,8 dBs máximos que o ITEV impõe, portanto, ainda estou a cumprir, portanto, alterando só aquilo que é a referência do cabo coaxial, portanto, para um cabo coaxial com melhores prestações. A nossa cabeça de rede, portanto, podemos fazer desenho. Este desenho depois será exportado em termos de mapa de quantidades. Todos estes cabos, todos estes equipamentos que vocês veem, podemos personalizá-los na cor, no tamanho, tipo de letra, na informação que vai aparecer no projeto. Se queremos que apareça a referência do fabricante, se queremos que apareça as distâncias, portanto, tudo isto é personalizado. Naquilo que é o par de cobre e a fibra óptica, temos aqui um exemplo, portanto, em que podemos alterar distâncias apenas. Naquilo que é a fibra óptica, portanto, a ligação do cabo à nossa ZAP. Clicando no cabo, tínhamos ali o valor da atenuação. Clicando aqui no cabo, portanto, temos aqui as distâncias disponíveis, portanto, para alterarmos aquilo que possa ser e adequar ao nosso projeto. Em cima, do lado esquerdo, naquele símbolo, parece uma impressora. Nas listagens fazemos a exportação dos resultados. Esta exportação dos resultados, portanto, é MATB, cabeça de rede, tomada mais F e menos F e os valores das atenuações das ligações respectivas. Os dois gráficos que vos comentei, portanto, com aquilo que é o comportamento de toda a rede em termos de tomadas de potência do ponto de vista gráfico, poderão utilizar ou não esta informação, e depois as atenuações das ligações permanentes. Portanto, quer nas duas frequências mais baixas, quer nas duas frequências mais altas.
imprimir ou exportar, portanto, no caso de querermos exportar, por exemplo, para um documento editável ou não, portanto, exportamos isto de uma forma bastante fácil. As peças desenhadas, portanto, é algo semelhante. Portanto, nós selecionamos aqui e vamos definir aquilo que queremos exportar, a totalidade ou parte da informação. A saída, portanto, em DWG ou num outro formato qualquer. Portanto, ele gera, o ITCalc gera estes dois ficheiros em DWG. Pormenor de todos os desenhos. Aqui, portanto, se quisermos imprimir, vamos fazer a exportação, portanto, com um nome em ficheiros separados ou tudo num único ficheiro, portanto, numa pasta qualquer que se define. Aquilo que é o edifício coletivo e aquilo que é preciso calcular para este novo ITED 4, do ponto de vista de programa e aquilo que eu vos apresentei inicialmente, nós começamos isto completamente ao contrário. Ou seja, nós teríamos de calcular as atenuações das ligações permanentes, depois das ligações e, no fim, os níveis. De forma a rentabilizarmos, essencialmente, o tempo e os recursos que aquilo que o programa nos oferece. Nós começamos ao contrário, portanto, definimos aquilo que é a nossa rede de MATV através do assistente que nos facilita bastante a vida. Portanto, com isto temos os níveis das tomadas, as atenuações das ligações totais e o nível da cabeça de rede. Este exemplo, coloquei aqui uma distribuição em estrela, portanto, por defeito, o assistente coloca-nos uma coluna de derivadores. Portanto, temos aqui valores da cabeça de rede, das tomadas e as atenuações respectivas. Com base neste esquema, eliminamos a coluna montante, ficamos só, portanto, com os fogos. Eu coloco o meu início de rede cá em baixo, passo os cabos respectivos e passo a ter a informação daquilo que é necessário. Portanto, atenuações das ligações da parte coletiva, os slopes da parte coletiva, atenuação da rede individual, a atenuação da ligação permanente coletiva, é só cabo, portanto, é igual à atenuação da ligação coletiva, e as atenuações das ligações. Por fim, necessitamos apenas e faltam-nos apenas as atenuações das ligações permanentes da nossa rede individual. Eu aqui, como as frações eram iguais, portanto, eu não andei a duplicar, portanto, depois ficaria ao critério de cada um, portanto, mas temos aqui a informação daquilo que são as atenuações das ligações. Portanto, eu aqui no início de rede defino qual é o nome dessas frações que se duplicam, de forma a ser fácil de exportar e identificar para que isso conste claramente no projeto. Naqueles exemplos que iremos facultar, um deles são as atenuações das ligações permanentes, não é mais do que um fecheiro em que temos exemplos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 12 tomadas, bastando, portanto, eliminar o que não nos interessa, duplicar aquilo que for interessante para o nosso projeto e alterar distâncias de forma a nos ser mais rápido e mais fácil obter estes valores de ligação permanente. O ITCalc permite-nos também aquilo que é o cálculo de redes HFC. As redes HFC, portanto, neste novo manual vêm
está claro que as podemos utilizar, ou seja, nós pegamos num cabo coaxial que o convertemos para fibra óptica, quer por distância, por uma outra razão qualquer, tanto esse sinal convertido em fibra. Do outro lado, a jusante, colocamos um equipamento óptico para elétrico, portanto, para termos novamente o nosso sinal original e termos tanto a potência nas tomadas, portanto, de forma a que o utilizador não perceba se o sinal passou inteiramente, portanto, por uma rede de cabo coaxial ou se existiu ali fibra óptica pelo meio. O ITCAL tem essa grande vantagem, portanto, nós partimos de um início de rede que poderá não ser em cabo coaxial, portanto, poderá ser óptico. Eu, se clicar no meu início de rede, ele é em fibra óptica, portanto, não está tipo no cabo coaxial. Defino aqui uma determinada potência óptica necessária. O número de saídas, normalmente uma, porque é aquilo que o emissor óptico tem. Dentro desta rede, coloco as 4 frequências do ITED. Depois disto, temos um repartidor óptico, portanto, de acordo com o número de saídas que eu necessito. Neste caso, é um repartidor de 16 saídas, que não utilizo a totalidade das mesmas. Cabo de fibra óptica. E depois temos aqui, portanto, aquilo que é o conversor óptico para elétrico. Este tem a particularidade de termos à saída um nível constante de 80 dB microvolt. Eu, efetuando os cálculos nesta instalação, portanto, eu vou obter aqui já uma potência de sinal RF, na ordem dos perto dos 80, portanto, e vou atenuando de forma a que eu cumpra nas tomadas um nível entre os 45 e os 74 dB microvolt, que é aquilo que o ITED nos obriga, portanto, e que faz todo sentido para que as tomadas passem a funcionar. Portanto, nós no mesmo esquema permite-nos ter uma rede híbrida. Iniciamos com fibra óptica, indicamos quais são as frequências, fazemos uma distribuição óptica, portanto, com o repartidor para o número total de saídas que eu necessito, os conversores junto aos ATIs neste caso, portanto, a configuração poderá ser diferente, e depois os cálculos daquilo que é a potência para percebermos, portanto, se temos isto bem dimensionado ou não. Rede fibra óptica. Nesta rede fibra óptica, portanto, eu tenho aqui a indicação dos comprimentos de onda respectivos e, essencialmente, portanto, tenho aqui o esquema com aquilo que são os nossos ATIs. Portanto, nós temos aqui, por fração, 2 ligações permanentes. Portanto, repartidor geral de fibra óptica ao repartidor cliente de fibra óptica, e depois aquilo que agora é obrigatório, portanto, que é a passagem de cabo entre ATI e ZAP, obrigatória em todas as instalações ITED. O par de cobre, de forma muito semelhante, portanto, temos aqui uma distribuição de par de cobre, aqui não há cálculos a fazer, temos de ter a questão dos 90 metros que os teremos de cumprir, portanto, como distância máxima do cabo par de cobre. No início de rede, portanto, definimos aquilo que é a tecnologia. Portanto, o meu início de rede serve-me para cabo coaxial, para fibra óptica, para par de cobre. Apenas tenho que selecionar qual das 3 tecnologias pretendo utilizar. No cabo coaxial, portanto, escolho um MATB ou um SMATB ou um CATB. O dimensionamento daquilo que é a minha cabeça de rede. Portanto, nós poderemos ter soluções em que a nossa atenuação não está equilibrada, isto para compensar diferenças de cabos diferentes. Aliás, este exemplo que aqui está é exatamente o mesmo exemplo que está no manual ITED.
em que temos aqui um derivador de 4 saídas com 12 dBs, ligado a um de 16 e no final temos um repartidor de 8 dBs, tanto como ponto terminal. Portanto, nós com isto, e porque é que isto nos serve? Muitas das vezes poderemos ter a necessidade de criar uma rede de distribuição, tanto assimétrica. Neste exemplo, temos o nosso primeiro derivador, ou antes disso, o nosso objetivo, é que a diferença entre a minha pior tomada e a minha melhor tomada seja aproximadamente zero. Ou seja, que tenhamos uma diferença entre potências de tomadas o mais pequena possível e que aquilo que está recomendado no manual ITEC, portanto, e é um valor perfeitamente aceitável e enquadrado naquilo que é a necessidade, portanto, que são os 55 dBs microvolt em termos de potência recomendada, portanto, em todas as tomadas. Portanto, nós no primeiro derivador temos uma atenuação de 12 entre o sinal da MATD até a estas 4 saídas. No meu derivador seguinte temos cerca de 20 dBs, isto porque temos uma passagem do primeiro que são sensivelmente 4 dBs mais os 16 do derivador, teremos 20 dBs e no fim teremos, portanto, um repartidor de 8 que com a passagem do 16 dBs, que são 2 dBs na passagem, mais 4 do primeiro derivador, teremos 14 dBs de atenuação. Portanto, temos aqui 12 saídas, 3 conjuntos com atenuações diferentes, assimétricas, 12, 14 e 20 dBs, e isto faz porque poderemos ter efetivamente distâncias de cabo coaxial diferentes, que as agrupamos por conjuntos de distâncias semelhantes, digamos assim, identificamos aquilo que é a nossa tomada menos F e a nossa tomada mais F, de forma a que esta diferença de potência ou de atenuação, acaba por depois, no final, ser a mesma coisa, ser o mais pequeno possível, portanto, aquilo que é o mais próximo de zero possível. Se nós, neste dimensionamento, colocássemos repartidores, portanto, uma solução simétrica, poderia ser com repartição ou mesmo com derivação, portanto, poderíamos ter esta mesma solução simétrica. Portanto, o objetivo é enquadrar os valores entre os 45 e os 74 dBs microvolt. É evidente que quanto menor for esta diferença, tanto melhor. Se repararem, estamos a falar aqui em 30 dBs de diferença entre o que poderia ser uma tomada mais F e uma menos F, e nós, por experiência, facilmente em qualquer instalação, por maior que seja, uma diferença entre 10 dBs entre uma mais F e uma menos F, tanto naquilo que é uma instalação já que poderíamos chamar super esquisita. Portanto, nós, numa solução simétrica, teríamos aqui atenuações diferentes, ou seja, desde o repartidor com a passagem dos 2 derivadores anteriores, a atenuação seria mais ou menos a mesma que teríamos na derivação do primeiro. Se eu pegar nos 12 cabos coaxiais anteriores, o que eu tenho passaria a ser isto. E eu iria provocar na minha instalação uma diferença de níveis de sinal ou de atenuação muito maior do que na solução anterior. Portanto, iria provocar aqui uma diferença entre uma mais F e uma menos F significativa, portanto, e por vezes a utilização destes painéis multi-ATI, portanto, com atenuações diferentes, acaba por ser uma vantagem e muitas das vezes da única solução para definirmos uma rede de distribuição equilibrada. A instalação do ITCalc
Existe um guia de instalação, portanto é fácil a sua instalação, no entanto, fornecemos um guia para que possam fazer a instalação do vosso programa. Portanto, ele está em beamserver.center disponível. Para isso, vocês têm de fazer um registro, isto quem ainda não tem o programa. Este registro, portanto, carece de um e-mail válido e de uma password, portanto, tem de se identificar. Depois disto, receberão no vosso endereço de e-mail que se registaram um e-mail de beamserver@beamserver.center, portanto, para vocês validarem aquilo que é, portanto, são proprietários daquele e-mail que se registaram. Tem que ter cuidado, às vezes este e-mail pode cair no spam, portanto, às vezes acontece, portanto, terão sempre de confirmar e de fazer a ativação da conta através deste e-mail que recebem após o registro, portanto, é imediato. Ativando esta conta, iniciam sessão no beamserver.center, portanto, em cima do lado direito. Depois de estarem, portanto, no interior, em Store, cá em baixo do lado esquerdo, podem fazer uma pesquisa por ITCalc, descarregam o software, instalam os dois executáveis, portanto, quer o executável BIM e o executável ITCalc. Depois disto, portanto, fazem a aceitação de um e de outro. Ao executarem o programa pela primeira vez, têm de introduzir o vosso endereço de e-mail e a password que se registaram. Podem instalar o software com as mesmas credenciais nos PCs que vocês entenderem, portanto, no portátil, no PC de mesa, portanto, através da mesma conta podem fazê-lo. Têm disponível, portanto, uma partilha de informação na plataforma BIM, se o quiserem utilizar. Portanto, depois de inserirem o e-mail, fazem-no apenas uma vez e a password. Portanto, automaticamente, depois quando abrirem o programa numa segunda vez e posterior a isso, portanto, essas credenciais já estão ativas e não precisam de andar consecutivamente a fazer a ligação através de e-mail. Portanto, e a partir daqui é começar a pegar no programa, a utilizá-lo. Forneceremos, portanto, os exemplos, um guia de instalação que estará disponível, portanto, que os colocaremos num e-mail através de outra informação, como seja um exercício tutorial, portanto, para que quem ainda não conhece o programa, do ponto de vista de trabalhar com ele, fornecemos um exercício tutorial daquilo que pode ser um edifício residencial coletivo. Os fecheirozinhos das verificações, portanto, vocês podem nos criar no programa diretamente ou importá-los, daquela forma que vos apresentei, e os exemplos, portanto, sejam edifícios de um fogo de 4 ou mais saídas em termos de tomadas, aquilo que é as redes HFC, aquilo que são, portanto, os residenciais, com exemplos de maior dimensão, no caso da botelaria, aquilo que são exemplos também de simbologia CAD, com cabeças de rede, com bastidores, com acessórios, portanto, para que complementem com esta informação os vossos projetos. Forneceremos também para os adeptos das folhas de cálculo, portanto, um Excel com as atenuações, de forma, se quiserem fazer isto, portanto, com a folha de cálculo de trabalho, portanto, também poderemos fornecer esta informação. E com isto, portanto, termino aqui a minha apresentação.
que vos agradeço. Passaremos agora aqui à parte das questões. Aqui o meu colega Paulo Jorge, não sei se está por aí, se me poderá auxiliar naquilo que são as questões. Olá, Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Helder, e obrigado. E aproveito também para cumprimentar os participantes e agradecer a presença de todos, claro. Bem, muito obrigado. Paulo Jorge, portanto, é a pessoa que faz o apoio ao projeto, juntamente também com o Luís Almeida. O Luís Almeida num caráter mais presencial, portanto, cá na empresa. O Paulo, portanto, já faz algumas visitas àquilo que são os projetistas, portanto, caso tenham alguma dificuldade e aceitem nesta fase a visita do Paulo Jorge, ele terá todo o prazer em vos visitar. Paulo, questões? Temos algumas questões? Sim, temos algumas questões. Eu começo já por juntar aqui algumas que estão relacionadas e que têm a ver com a disponibilização desta sessão. Esta sessão está disponível, estamos aqui online, está disponível. Posteriormente. No entanto, quer aquilo que é a apresentação, irei facultar e iremos também facultar depois o vídeo, que depois também poderá ser útil para aquilo que é a utilização do programa, num ponto ou noutro, portanto o vídeo poderá facilitar, portanto iremos disponibilizar essa informação. Portanto, será disponibilizado para além daquela documentação que também já referiste na apresentação, não é? Sim, portanto, a todos os inscritos irão receber um e-mail, portanto, com o acesso a esta documentação. Portanto, depois, se a quiserem utilizar na totalidade ou parcialmente, portanto, iremos enviar. Portanto, temos aqui mais algumas questões já mais dedicadas ao programa, questões técnicas também. Ora, aqui uma pergunta do Daniel Machado, que questiona aqui se é necessário no CATV calcular apenas os 47 e os 862 MHz. A filosofia deste ITER 4, portanto, está definida um pouco diferente daquilo que é o ITER 3. Com este ITER 4, na rede individual, somos obrigados a fazer o cálculo às 4 frequências e naquilo que é a rede coletiva, obriga-nos apenas às 2 frequências mais baixas. Portanto, no CATV admite-se apenas o cálculo dos 47 e dos 862 e na rede que vai partilhar o SMA-TV, aí sim tem que ser o cálculo das 4 frequências, não é? Correto. Portanto, temos aqui também uma questão que foi abordada também na tua apresentação, que é se o programa permite calcular as redes HFC. Sim, aliás, como o exemplo que eu mostrei, que depois poderão ver mais tarde, permite o cálculo dessa rede HFC na sua totalidade. Isto é, nós definimos qual é a potência óptica de saída, portanto, com as frequências ITEV nessa mesma cabeça de rede, digamos assim, distribuição óptica, portanto, com os cálculos, com o dimensionamento respectivo, de forma a que o equipamento óptico de recepção, portanto, que está jusante, tenha um nível de sinal à entrada de acordo com aquilo que é na realidade. Portanto, nós temos de adequar aquilo que é a potência do início da rede à gama óptica de funcionamento, portanto ele verifica a gama óptica de funcionamento e automaticamente também aquilo que são os níveis nas tomadas já em cabo coaxial. Portanto faz as duas coisas em simultâneo. Muito bem. Relativamente às redes HFC, portanto agora tenho aqui uma questão
relacionada com o cabo TR-165 e se é possível ligar este cabo a um repartidor ou a um derivador, inclusivamente no ATI e no ATE. É possível. Eu entendo que é uma questão mecânica, não é? Portanto, a questão... Sim, é uma questão mecânica. Portanto, nós temos este TR-165, portanto, com uma cobertura RCA, portanto, para exterior, tem petrogel, portanto, mais dedicado para aquilo que são as redes ITUR ou redes ITED, mas, portanto, aquilo que é o exterior. E temos o mesmo cabo numa outra referência, DCA, portanto, para edifícios que recebam público, normalmente para edifícios em que temos grandes comprimentos de cabo coaxial. O manuseamento deste cabo não é fácil, não é um cabo que eu recomende para aquilo que é o objetivo de termos a menor atenuação possível. Eu só colocaria este cabo quando não conseguirmos fazer com outro tipo de cabo coaxial qualquer. É possível fazê-lo, temos de ter alguns cuidados com os raios de curvatura, a ligação àquilo que são os repartidores, portanto, existem conectores F para o efeito, aquilo que é, por exemplo, ligar à entrada do ATI é perfeitamente viável. Nas tomadas é impossível, pela dimensão da caixa da aparelhagem, mas temos um cabo T200, portanto o 2130-02 fazemos 88 metros, é um cabo 88 metros para aquilo que é o comprimento da atenuação limite, digamos assim, e é um cabo coaxial completamente diferente do manusear de raio de curvatura, portanto, quer outro cabo, portanto, eu aqui o TR-165 efetivamente utilizaria só em casos muito, muito particulares. Muito bem, Helder. Passamos então aqui a outra questão que está relacionada, portanto, aqui o Pedro Ribeiro pergunta se devemos começar o nosso projeto de cima para baixo ou se é indiferente. Portanto, desenhar, entendo aqui que será através do assistente, não é? Portanto, como é que devemos começar o nosso esquema? Utilizando o assistente, portanto, devemos começar do piso superior para o piso inferior. Okay? Portanto, começamos pelos pisos superiores, vamos duplicando se for possível é sempre, e alterando. Por exemplo, se quiserem fazer uma rede ascendente de MATB, e uma vez que o programa só o permite de uma forma descendente, portanto, na altura foi pensada assim, nós podemos colocar em cima os pisos inferiores e em baixo os pisos superiores e depois do assistente nos fazer o desenho, invertemos tudo, o ATE fica cá em baixo e aquilo que era o piso superior que estava cá em baixo passa lá para cima. Portanto, são formas que depois temos de otimizar e de tirar rentabilidade do ITCalc através, por exemplo, deste exemplo. E do assistente, não é? E do assistente, exatamente. Agora, passamos então aqui a outra questão que está relacionada também com o assistente e só o faz em cascata. Pergunta a Elizabeth. Sim, o assistente só o faz em cascata. Temos duas alternativas. Uma delas é pegar nos derivadores e colocá-los todos, portanto, por montante e redefinir distâncias. A outra solução poderá ser, portanto, utilizar o assistente em que nos faz a totalidade das frações e depois alteramos a coluna montante, portanto, substituímos, mas aproveitamos grande parte do trabalho feito pelo assistente. Não precisamos de desenhar tudo. A parte mais trabalhosa serão as frações. Portanto, depois do esquema gerado, aproveitamos essas mesmas frações e será optar pela rede em cascata ou rede em estrela, como entendermos. Não é? Sim.
Ora, relativamente ao assistente, eu penso que está mais ou menos respondido. Eu também aproveito para informar que as questões continuam a ser colocadas. Possivelmente não vamos conseguir responder a tudo, no entanto ficam registadas e tendo nome vamos tentar, se não for nesta sessão, se não tivermos tempo, mais tarde fazer chegar as respostas. Eu estou a tentar filtrar aqui alguma coisa, mas realmente elas continuam a ser colocadas e se calhar não vai ser fácil responder a tudo. Portanto, nós temos então aqui a questão do assistente resolvida. Portanto, há aqui uma questão também colocada pelo Jorge Marinho, que pergunta, no caso de erros, o que fazer. Portanto, ao selecionarmos a ferramenta de ajuste automático, se tivermos assinalado um erro ou se tivermos um alerta de erros, o que fazer? Quando temos um erro, portanto, poderá haver algo que está errado, ou seja, uma distância que não cumpre, ou verificações que estão ativas em sítios que não deveriam estar. Portanto, depois de uma primeira análise, se não conseguirem resolver o problema, portanto, pegam no fecheiro, enviam-nos com o problema que tem, portanto, a gente abre deste lado e vê o que se passa e depois acaba por responder pontualmente a essas dúvidas que poderão surgir, que normalmente são coisas básicas da ativação de verificações no sítio certo e de uma outra coisa que possa estar menos bem em termos de distância, mas normalmente são questões de verificações. Portanto, mas estamos disponíveis para isso, enviamos o fecheiro e vemos deste lado o que se passa e respondemos a partir daí. Muito bem, passamos então aqui a uma nota do Armando Gonçalves, que é relativa ao slope negativo. Portanto, este slope negativo, entendo que se deve a uma herança que já vem um bocadinho de trás do programa, mas... Que era o tilt. Que era o tilt, exatamente. Portanto, o programa ainda não fala em slopes, fala em tilts. Portanto, naquilo que depois é a exportação, temos que ter essa preocupação, que é onde diz tilt, portanto, como é editável, passamos para slope e os valores negativos passamos para positivos, portanto, com um Ctrl F, rapidamente resolvemos isso. E obrigado também pela atenção do Armando Gonçalves relativamente a esse pormenor. Exatamente. Está relacionado realmente com a forma como o programa faz essa conta. Temos aqui uma questão que é se o programa gera redes de tubagem e nesse seguimento, portanto, esta pergunta é do Carlos e a seguir tem também o Carlos Martins, que questiona também dos diagramas à CVM, portanto, nesta altura não é? Portanto, não é bem a nossa guerra. Sim, nós ainda não vendemos tubos, também não parece que os vamos vender algum dia. No entanto, tanto a rede de cabos, quer no edifício coletivo, quer no edifício individual, parte sempre tanto do ATE ou do ATI. Portanto, como não existem cabos que chegam à CVM, portanto, aquilo que é a nossa guerra de projeto, portanto, depois tem o operador que vai fazer a passagem desses cabos. O único ponto onde temos cabos a passar na CVM, portanto, são nos ITUR privados. Portanto, em que fazemos chegar esses cabos até ao ATE ou até ao ATI. Ok, Helder. Temos aqui uma questão relacionada com o cálculo de rede GPON. Portanto, o Nelson Lebre questiona-nos sobre essa possibilidade. Portanto, no fundo é um cálculo de fibra. O cálculo de fibra, ou seja, nós poderemos ter aquilo que é o comportamento, ou seja, nós com um início de rede definiríamos uma potência e depois a jusante colocaríamos os equipamentos.
No entanto, o GPON tem a particularidade, precisamente, de haver uma negociação de potências entre aquilo que é o GPON, entre aquilo que é o OLT, que são as ONTs. Portanto, os cálculos, o limite são os 74 pontos, ou seja, a limitação é essa, portanto é nos 64 ONTs por PON, que é a nossa limitação. Portanto, depois em termos de cálculo, se o quiserem apresentar, podem fazer, mas não é obrigatório. Portanto, terá que ser respeitado esse limite, não é? Ora, temos aqui uma pergunta de J. Elias. A utilização do PCS está contemplada no programa como? Portanto, o PCS, do nosso ponto de vista, poderá ser um repartidor. O PCS pode ser um repartidor. Portanto, e agora, com este ITED 4, as coisas alteraram, porque o PCS, a partir do momento que há mais que uma tomada, portanto, temos de contemplar o repartidor para a tomada, portanto, e colocamos um ATI ou um repartidor qualquer. Se for apenas uma ligação de uma tomada, nós temos um dispositivo que é uma união F, portanto, tem que interligarmos cabo coaxial de um lado, cabo coaxial do outro, e fazemos essa união, portanto, ou com repartidores ou através de uma união FF. Portanto, do nosso ponto de vista, não deixa de ser muito diferente de um ATI. O que pode acontecer é não ter repartidor e ter apenas a união F. Portanto, mas no fundo o programa acaba por o fazer e permite colocar esse tipo de acessórios. Portanto, nos próprios acessórios disponibilizados através do programa permite essas opções. Ora, voltando então aqui às questões, deixa eu só orientar-me aqui em termos de filtragem. Ora, o Ângelo Taborda comenta aqui no programa ETCalc como fazemos para mudar a referência dos cabos todos ao mesmo tempo. Portanto, eu suponho que tu, tenho a certeza que tu abordaste esta opção, mas já agora, se não te importas, reforças novamente. Sim, portanto, nós temos uma ferramenta que é a ferramenta igualar, que é um símbolo igual ao passo daquilo que é o Windows. Portanto, nós alteramos um único cabo. Depois desse cabo alterado, portanto, vamos buscar essa ferramenta, selecionamos esse cabo, automaticamente todos os cabos que existem na instalação ficam sombreados, portanto, uma cor diferente, e depois substituímos, portanto, a totalidade deles, portanto, ou parte deles, portanto, e a partir daí, portanto, eles ficam com essas propriedades. Quer seja propriedades da referência que trocamos, ou, por exemplo, temos os cabos no esquema preto e o nosso, por defeito, o nosso projeto costumamos a desenhar a azul e apenas copiamos as propriedades que é de desenho. Portanto, não é uma cópia de propriedades só da característica, portanto, só a referência do cabo, também naquilo que é a cor, a legenda, o tamanho da letra. Portanto, tudo isso podemos fazer através desta ferramenta igualar. Igualar e, inclusive, permite opções, ou seja, permite-nos picar determinadas opções daquelas que queremos alterar. Há aqui uma questão relacionada com a versão do programa, se será alterada em breve, portanto não é muito esclarecedor aqui dessa atualização ou dessa alteração. E, portanto, esta é uma versão que estamos a disponibilizar portanto, neste período de transição, portanto, que é o IT3 para
em que podemos pegar, portanto, naquilo que é o software existente e já fazer com ele, portanto, projetos para a ETED 4. Depois, futuramente, teremos uma versão otimizada com esta questão dos tilts, dos slopes, portanto, estes textos substituídos com mais pormenor, menos pormenor. Ok, Helder. Uma nova questão do Jorge Marinho, portanto, está relacionada também com a rede desenhada pelo assistente, em que ele questiona se é regulamentar os derivadores instalados nos pisos. Portanto, ou se no ITED 4 só permite redes em estrela. Sim. Portanto, se fizermos uma análise ao manual ITED naquilo que são os esquemas que estão lá desenhados, efetivamente falta esse exemplo dos derivadores, portanto, nos pisos. Mas em texto, portanto, que é aquilo que acaba por ser mais importante, portanto, também faz referência em que os podemos continuar a utilizar a derivação nos pisos. Temos também sempre a possibilidade de colocar as distâncias a zero entre derivadores e desta forma agrupá-los na cabeça da rede, por exemplo. Seja, a distância entre derivadores, se for zero, e essa contribuição da distância, ou refletirmos para aquilo que são os cabos das saídas dos derivadores aos ATIs, do ponto de vista de cálculo, aqueles equipamentos podem ser instalados no ATE, portanto centralizados num único ponto, como referiste muito bem. Portanto, depois, em termos de esquema, bastará arrastá-los, movê-los para junto do início da rede. Portanto, tratar a parte gráfica, não é? Mas, de certa forma, ao colocar as distâncias a zero, eles ficam automaticamente agrupados e o cálculo está também automaticamente feito. Portanto, relativamente à documentação que referistes que iríamos disponibilizar depois desta sessão, portanto, há aqui uma questão do João Silva, que questiona se terá que fazer o pedido formalmente ou se nós enviamos essa documentação. Portanto, acho que já referistes que iríamos enviar para todos os inscritos, portanto, confirmas, não é? Correto, sim. Portanto, esta documentação faremos chegar por e-mail a todos os inscritos, portanto, como os links dos vários itens que informei que iríamos disponibilizar e depois juntamente, portanto, com o link para este vídeo, e aproveitando aqui algumas questões também estou a aproveitar para ler, portanto, pessoas que não assistiram na totalidade. Portanto, exatamente. E no final também o iremos disponibilizar. Temos também aqui o Mário Carmo, que refere que alguns produtos que não estão presentes no programa, ele dá aqui um ou outro exemplo de prateleiras e de acessórios, pode acontecer. Pode acontecer, portanto, o programa não tem a totalidade dos nossos produtos, efetivamente alguns deveria ter. Nós temos os fecheiros CAD que acabam por complementar essa informação, portanto, aquilo que é a parte do desenho, mas garantidamente aquilo que também nos é mais importante é que estão disponíveis em stock. Portanto, teremos, mas é uma falha efetiva que temos, mas portanto, temos esse complemento nos fecheiros em CAD que iremos disponibilizar. E de certa forma também a ideia do programa é que é evolutivo e, assim possível, serão acrescentadas nas referências em falta, novas atualizações. Todos os dias, mas todas as semanas lançamos produtos novos e, portanto, isto é dinâmico. Claro, é mesmo assim. Tenho aqui uma questão relacionada com o CATV, do Joaquim Sousa. Deixa-me ver se eu percebo aqui a ideia. Portanto, o operador CATV é que define o repartidor, que faz parte do primário do
RG. Portanto, sim, nós não temos que definir, não terá que ser feito o cálculo do RGCC. Ou melhor, no RGCC não consideramos primário. No RG... CATV. Sim, não consideramos primário. Portanto, os cabos terminam em uniões, poderá ser, por exemplo, uma régua de uniões F, e os cabos terminam dessa forma, e o operador, posteriormente, é que fará a instalação do primário. Correto. Eu penso que a questão será essa, é do Joaquim Sousa. Ora, mais questões. Há aqui uma questão do António Pinheiro, se pergunta se há algum manual de assistência ao utilizador. Programa, claro. Sim, o manual, temos o tutorial que o iremos fornecer, que servirá também como base de apoio. Este vídeo que o iremos disponibilizar, temos um outro do ITED 3 que acaba por focar essencialmente aquilo que é a utilização das ferramentas e como as utilizamos, que também está disponível, que é a base de trabalho, portanto, excetuando esta parte da alteração dos cálculos. Portanto, já temos um vídeo, poderemos eventualmente ter mais vídeos disponíveis para vos ajudar a utilizar o programa. O Nuno Maia, voltando aqui um bocadinho atrás, o Nuno Maia comenta aqui que ficou um pouco confusa a explicação do RGCC do CATV. Portanto, ele tem que ser definido, claro que tem que ser definido, tem que ser considerado. O que não é necessário considerar é o primário. Portanto, acho que a dúvida isto relativamente à CATV. A CATV, claro. Portanto, a MATV temos que definir claramente aquilo que é o conjunto de repartidores ou derivadores. Portanto, no RGCC do CATV terá que ser nas uniões F e E aliás, aqui o Joaquim Sousa vem acrescentar que não podemos calcular os níveis. Portanto, a interpretação que estavas a fazer era para CATV, portanto, que o primário não será da nossa responsabilidade. Este repartidor geral de cabo coaxial, se for para a MATV, claramente que é da nossa responsabilidade. Portanto, eu penso que está clara esta questão do RGCC, portanto, seja ele para a tecnologia de CATV ou da SMATV. Aqui há é um caso, acaba por ser um exemplo real, que também é do Jorge Marinho, que diz que tem um exemplo que lhe dá um erro e que pergunta qual a melhor solução. Portanto, o que eu aconselhava neste caso era a fazer exatamente o que referiste há bocadinho, era fazer-nos chegar o exemplo que tem do projeto e nós tentámos perceber e tentámos dar o mais e a todos que peguem no programa, se tiverem alguma dificuldade, a forma mais fácil é esta. Portanto, o executável do ITCAL que fazem-nos chegar, colocam as suas dúvidas, e depois nós acabamos por alterar, se for necessário, ou esclarecer aquilo que possa ser complementado em termos do cumprimento daquilo que é o ITED 4. Ok. Portanto, acho que será a forma realmente mais fácil, que é para nós também percebermos exatamente que erro é que está a ser gerado e qual é. Geralmente estão relacionados com as próprias verificações que podem não estar definidas a 100%. Relativamente a versões, há aqui uma questão do Miguel Arcanjo que refere a questão se já tem a correção do slope, portanto a versão 2020F, portanto a que tu estavas a apresentar já é 2020F, portanto nesta fase aparece com tilt, correto, Ela? Aparece com tilt, portanto todos os exemplos que fiz ou que fizemos foi na versão F, na última. No entanto, esta versão, portanto, a informação
que sai é o tilt, como designação, portanto, mas os valores são os mesmos de slope, portanto, é a diferença entre as duas frequências mais baixas e as duas frequências mais altas. Portanto, será atualizado assim que possível, mas nesta fase realmente aparece com a... Sim, do ponto de vista aparece referenciado como tilt. O cálculo de um projeto ITED 4, portanto, podemos perfeitamente utilizar essa informação, temos de ter aqui esse cuidado naquilo que é, portanto, na exportação, depois de alterarmos essas descrições de tilt para slope. Ok. Aqui uma questão também do Renato Costa, que questiona aqui sobre os níveis de entrada que teremos de colocar na cabeça de rede para o SMA-TV e CATV. Portanto, o que eu entendo da questão é que o Renato questiona se é necessário colocar os níveis corretos para esse determinado projeto. Sim, nós temos um ajuste automático, não é? Portanto, isto resolve esse problema. Que nos facilita de todo essa problemática. Portanto, nós até agora, e em softwares anteriores que tivemos, que era o CAS, nós tínhamos de fazer esse ajuste de uma forma manual, portanto, a gente acrescentava mais 2 TVs dali, mais 4 TVs de lá para termos os níveis nas tomadas de acordo com aquilo que era pretendido. Portanto, como o ajuste automático é completamente diferente, portanto, o software identifica qual é a nossa pior tomada e, com base nisso, faz o cálculo da cabeça de rede, portanto, das potências, e automaticamente temos os níveis em todas as tomadas. Portanto, não precisamos de nos preocupar qual é o valor que colocamos, porque o software faz isso por nós. Se quiserem fazer de uma forma manual também podem fazer. Portanto, ele é editável, no entanto, há realmente a opção de ajuste automático que o calcula de forma rápida e eficaz e muito mais rápido do que nós, portanto, de forma manual. Mas também é editável se alguém pretender editar. Portanto, temos aqui também uma questão que é relativa, é do Moreira Guedes. Pergunta, o cálculo é descendente no caso SMA-TV, no caso do CATV não será ascendente, portanto o cálculo do SMA-TV é descendente ou ascendente. Portanto, nós podemos optar por colocar um ATE único e passamos a ter... O assistente desenha por defeito de forma descendente, se introduzirmos os inputs ao contrário, depois viramos e já é ascendente, o CATV é sempre ascendente. Sempre ascendente. Ok. Das questões que eu tinha filtrado, eu acho que estão todas, espero que não me tenha escapado nada. Há aqui uma última questão, que é relativamente, e penso que também relacionado com uma das imagens que apresentastes, que é se o repartidor do coaxial se faz parte da cabeça de rede. O software... portanto, questiono, já agora refiro também a pessoa, é o Joaquim Sousa, que questiona. E por aquele exemplo final que vos apresentei. Ou seja, se o nosso repartidor de cabo coaxial for único, for simétrico, poderia-se incluir na cabeça de rede, portanto, teríamos uma atenuação equivalente para todas as saídas. E, aliás, é isso que o manual ITED 4 refere. No entanto, em instalações de maior dimensão, onde temos uma necessidade que a nossa cabeça de rede seja assimétrica, rebentamos completamente com essa ideologia. Isto porquê? Porque o sinal da cabeça de rede teríamos N valores de mínimos e de máximos a calcular, porque, portanto, partindo do princípio que teremos 3 ou 4 derivadores
em que iriam provocar atenuações diferentes para garantir equilíbrio entre tomadas, os níveis nas cabeças de rede, ou seja, teríamos 3, 4, 5, 6 níveis diferentes de sinal à saída da cabeça de rede. O nível à saída da cabeça de rede tem de ser único. Portanto, num edifício de pequenas dimensões não seria difícil de o agregar, mas um edifício com uma dimensão ou número de frações considerável não seria muito fácil essa situação, não é? No fundo, Sim. é o que estás a referir. Há aqui umas outras questões que ainda não estavam aqui na minha filtragem, que foram surgindo entretanto. Há aqui uma questão do Emílio Soares, que refere aqui a CIP, portanto questiona aqui se o programa é da CIP, se é da Televez, suponho que ficou aqui um bocadinho confuso. Te importas de esclarecer aqui este pormenor? O programa é da Televez, portanto a Televez pagou o programa, ele é da Televez, mas quem o desenvolveu efetivamente foi a CIP. Portanto, foi a empresa parceira que encontramos para nos desenvolver um programa à medida. Portanto, foram eles quem criaram este programa, embora portanto, tudo foi o trabalho de inputs, todas as necessidades que víamos como importantes, portanto, foram introduzidas por nós, meramente informativo, não tem qualquer problema. Aliás, o programa, durante a instalação, assim o assinal, é identificado como CIP, portanto, foi a empresa que o desenvolveu. Agora, o programa era da Televez. É da Televez, a base de dados é nossa, portanto, o programa trabalha sobre as características dos nossos equipamentos, não é? Tenho aqui uma questão também do Jorge Gaspar, já não relacionada com o fornecedor do programa, mas relacionado com uma rede coletiva, não permite a instalação de um ATE inferior e um ATE superior. O programa numa rede coletiva não permite a instalação de 2 ATEs, permite. Portanto, suponho que a dúvida que será essa. Portanto, nós podemos considerar, de forma automática, ele faz a rede com um ATE superior, ao espelhar o esquema para o CATV, portanto, temos um ATE inferior. Sim, inclusive podemos ter 2 ATEs na mesma folha, digamos assim. Portanto, os inícios de rede, cada folha não está limitada a um início de rede. Portanto, por defeito, normalmente recomendamos que assim o seja, para separar as coisas, mas, portanto, podemos ter inícios de rede na mesma folha. Na mesma folha, não é? Portanto, aqui será realmente opcional. Portanto, ele faz de forma automática um ATE superior, mas depois podemos optar por colocar ATE superior, ATE inferior, um ATE único. Portanto, permite tudo isso. Suponho que foi esclarecedor também essa questão. Helder, eu penso que de todas as questões que nos chegaram, sim, peço desculpa se realmente me escapou alguma. Tenho aqui o Carlos Sousa, que nos questiona no final, portanto, se é necessário ajustar o amplificador, tendo que o amplificador de linha, portanto, que a cabeça da rede faz o ajuste do programa. Portanto, o amplificador de linha se o ajusta automaticamente, portanto, o engenheiro tem de fazer alguma coisa, não é? Portanto, não o faz. Portanto, temos de ser nós, utilizadores do programa, a ajustar a etapa de amplificação, portanto, quer seja o ajuste de tilt e o ajuste do ganho do amplificador, de forma a que se cumpram os valores. Portanto, temos de fazer alguma coisa no meio disto.
Já agora também aproveito para referir que os amplificadores são selecionados de origem tal e qual como eles são fornecidos fisicamente, portanto eles vão no máximo do ganho, sempre. Portanto, é claro que se nós copiarmos um amplificador já ajustado, vamos copiar também essas definições. Mas se formos instalar um amplificador de origem, ele está ajustado com o ganho máximo, tal e qual como ele é fornecido fisicamente. Portanto, agora relativamente a outras questões, elas estão realmente ainda a chegar aqui algumas delas. Portanto, essa foi uma questão do Carlos Sousa. Há aqui também uma questão do José Manuel Tavares, que questiona que tem já alguns projetos na versão antiga. Tendo já alguns projetos na versão antiga, passam para esta versão ITCalc. Isso é uma vantagem que eu não tinha considerado. Ou seja, nós podemos ter cálculos feitos que vinham do ITED 3, abrir, portanto, o programa no ITCalc, adaptar às verificações que é o ITED 4 e, portanto, aquilo que era um projeto que inicialmente poderia ser ITED 3 e se já estiver desenhado no programa, podemos facilmente adaptá-lo e fazer as verificações naquilo que é o ITED 4. Portanto, estando a totalidade do trabalho, grande parte dele feito. Sem esquecer que também poderemos ter necessidade de abrir um projeto ITED 3, mesmo depois do fim da possibilidade de fazer os projetos em ITED 3, mas podemos ter a necessidade de abrir um projeto mais tarde para uma verificação, para uma atualização, não para ITED 4, mas como ITED 3. Portanto, o programa está apto a fazê-lo. Portanto, está essa questão também. Temos aqui uma nova questão do João Silva, que questiona aqui que nos exemplos do software no coletivo pode-se efetuar os cálculos da SMA-TV numa disposição em estrela. Se formos ao esquema de princípio de CATV e no bloco de início, e se mudarmos para a opção SMA-TV. Deixa eu ver se consigo aqui perceber a dúvida. Portanto, será um dos exemplos que vem no programa, não estes exemplos que referimos que vamos passar. E estes ainda não os disponibilizamos. Portanto, os cálculos, pode-se efetuar cálculos da SMA-TV numa disposição em estrela. Portanto, eu não sei se a resposta estará de acordo, mas aquilo que me parece, portanto, ou esclarecendo isto, nós no início de rede definimos se fazemos os cálculos para SMA-TV ou CATV. Portanto, abrindo o início de rede, definimos isso. Normalmente em CATV vamos definir o número de fogos, colocamos o número de fogos selecionando com o CATV, peço desculpa, selecionando o SMA-TV, a saída será única, e portanto depois o ascendente ou descendente é indiferente na parte do MATV, sendo o CATV obrigatoriamente em estrela ascendente. Poderá ser pela questão da regra, não é? Portanto, a regra do CATV e do SMA-TV no ITED 3 era diferente. Portanto, os cálculos eram feitos de forma diferente, apesar do manual não referir dessa forma, mas depois em sessões de esclarecimento da ANACOM, portanto, foi referido que o que era pretendido no SMA-TV eram os níveis nas tomadas. Poderá ser essa confusão, mas suponho que está respondida também essa questão. O Diamantino
Poeiro questiona aqui como obter os layouts dos ATS, portanto nós vamos disponibilizar os desenhos CAD dos equipamentos, já tinhas referido. Helder, penso que de questões que se entretanto não for colocada mais nenhuma questão, penso que estão todas respondidas, ou pelo menos eu assim espero que não tenha escapado nada. Muito bem. E da minha parte, em termos de questões, estás liberto. Muito obrigado. Resta-me agradecer o teu contributo, agradecer às pessoas que tiraram um bocadinho do seu tempo para nos ouvirem. Qualquer dúvida que tenham, estamos cá, por e-mail, por telefone, iremos disponibilizar esta informação toda entretanto. Qualquer dúvida que tenham no programa, ou através de telefone ou através do envio do fecheiro, estamos disponíveis para isso. Obrigado a todos, que tenham muita saúde nesta época ainda complicada, desta vez um bocadinho mais a sul. Há umas semanas era cá para cima, era mais a norte. Esperemos que isto passe depressa e que estas ações possam passar a ser presenciais, para que o contacto presencial é sempre diferente. Portanto, muito obrigado, uma boa tarde a todos e tudo bom, muita saúde. Da minha parte também, boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença e acima de tudo, saúde. Boa tarde.